E agora o nosso tema que será abordado será tecnologias para a gestão da educação na saúde. O mediador do nosso debate será o senhor Jorge Castro, da Secretaria de Saúde Pública, a quem eu convido a ocupar o seu lugar aqui no palco. Neste momento, convidamos os seguintes debatedores para compor a mesa. Aldinei Doreto, professor da Escola de Saúde Pública do Paraná. Pablo Holanda, pesquisador do LAIS. E o senhor Rui Casale, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde da Fiocruz. Passo a palavra ao senhor Jorge Castro. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra poder estar aqui neste momento com os colegas Pablo, Aldinei e Rui, fazendo a mediação dessa mesa, que é importante, e que eu vou fazer iniciar um pouco com os acordos. Nós teremos 1h30 de debate, de apresentação aqui. Estamos confortáveis com o tempo, mas deveremos seguir a rigor, porque depois terá uma transformação dessa mesa para uma outra atividade. Então, é o seguinte, eu evoco esses meus amigos participantes a falarem sobre o estado da arte e suas implicações acerca de avanços e desafios, isso aqui é importante, na implantação e implementação de projetos que trazem em sua gênese perspectivas para o fortalecimento da rede de escolas técnicas do SUS, através das tecnologias para a gestão da educação na saúde, projetos esses que exatamente são um reflexo direto na atividade precípua das escolas, a saber, a formação, qualificação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Fizemos aqui um combinado, iniciaremos estas explanações com o colega Rui Casale, que fará uma apresentação acerca dos sistemas, de como se inicia os sistemas de informação, de tecnologias, e depois, na sequência passaremos a Pablo, que fará exatamente sobre o sistema acadêmico para a rede de escolas técnicas do SUS. Ainda na sequência teremos o Aldinei Doreto, que falará sobre o AvaSUS, o ambiente virtual de aprendizagem do SUS. Então, eu passo a palavra agora para... Eu quero dizer para vocês também que o importante, muito importante nesse processo é que haja um pleno debate. Após as apresentações de todos, vocês estarão disponíveis para encaminharem perguntas, tanto oral quanto escritas, para a mesa, para que a gente possa passar aos participantes. Rui? Obrigado, Jorge. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui presente com vocês, para poder discutir e conversar um pouco sobre esse tema. Para nós, lá da Fiocruz, é um tema bastante interessante, porque nós nos envolvemos já há alguns anos com alguns projetos dentro da rede das escolas técnicas do SUS, que é o foco dessa conversa toda aqui, e para trazer para a rede das escolas técnicas soluções que pudessem ajudá-los na gestão de todos os seus processos educativos, na formação da educação na área da saúde. E a gente lá na Fiocruz, a gente tem um grupo, praticamente um escritório, a gente chama internamente como sendo um escritório de projeto dentro do ICICT, que é uma divisão dentro da Fiocruz, que trabalha desde 2012, junto com o Ministério, na gestão de alguns projetos vinculados ao Ministério da Saúde e à formação de técnicos da rede do SUS. Então, a minha proposta aqui inicialmente, quando recebi o convite para isso... Oi, melhorou? Para mim melhorou, eu estou escutando melhor a mim mesmo. E quando a gente foi convidado, lá desde 2012, a participar de um projeto que envolvia, era um projeto bastante complexo, que se chamou
que se chama ainda hoje, né, Caminhos do Cuidado. Não sei se vocês aqui conhecem, quem teve a oportunidade de conhecer. Eu vou levantar que eu estou meio incômodo, eu sou meio grandão, olha, eu estou quase com o joelho na garganta, né? Então eu vou ficar em pé, eu acho que eu vou descer para não cair, diz a lenda aqui. Tudo bem? Posso ficar daqui, né? Esse projeto, o projeto Caminhos do Cuidado, ele foi um projeto muito grande, porque ele visou ministrar treinamentos para os 290 mil, mais de 290 mil agentes comunitários do país inteiro, pelo Brasil inteiro. Então ele foi era um projeto muito grande e que daria um trabalho muito grande para fazer a gestão dele, né? E ele só foi possível que ele acontecer com o aporte de muitas tecnologias, né? A gente teve que aportar vários sistemas que deram suporte à aplicação do projeto. E é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês e construir um pouco o que foi esse projeto. Esse projeto está acabando, ele termina agora em outubro de 2017, mas ele foi um sucesso, foi muito bem sucedido, os objetivos foram plenamente atingidos e até superados, e com isso o Ministério abriu outras frentes de trabalho mais ou menos na mesma linha, e a gente já está começando um novo projeto, que eu vou até citar um pouco dele. Até se adiantaram, aqui já puseram na minha frente. Então, o projeto Caminhos do Cuidado, o objetivo dele foi contribuir para a formação de agentes comunitários de saúde e assistentes e técnicos de enfermagem e ampliar as possibilidades de atuação no acolhimento e escuta, embasando suas práticas de cuidado em saúde mental, com ênfase no problema relacionado ao uso de crack, álcool e outras drogas. Esse projeto estava dentro daquele contexto do crack é possível vencer, o programa do governo, né, do Ministério da Saúde. E a meta foi ofertar 290.197 vagas. Então, a gente falava assim, caramba, né, a Fiocruz falou assim, como vamos fazer isso? Né? É uma coisa meio gigantesca. Existem agentes comunitários do Oiapoque ao Chuí, né? De norte a sul, de leste a oeste do país. Nos mais de 5.600 municípios do Brasil existem agentes comunitários de saúde e nós tínhamos que atingir 100% deles. E foi uma coisa meio assustadora em termos do tamanho disso e toda a logística que deveria envolver um projeto dessa ordem. Era um projeto das próprias escolas técnicas do SUS, da RETSUS, do Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital federal lá do Rio Grande do Sul, e da Fiocruz, do ICIC da Fiocruz e do Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. Então, a partir disso, a gente começou esse projeto lá em 2013 e a meta lá de 290.197, acabamos realizando 292.196, dando 100,7% da meta atingida, que foi um caso assim, o pessoal ficou muito impressionado com a forma como a gente conseguiu atingir tudo isso. Praticamente todos os estados, 4 estados apenas não deram 100% de suas metas. Todos os outros conseguiram dar 100% de suas metas. Agora, nós só conseguimos fazer isso porque teve algum apoio de alguns sistemas que deram suporte para nós, para que a gente pudesse fazer. Ou seja, a gente teve que claramente ter um sistema acadêmico, um sistema escolar que pudesse dar suporte para matricular tudo isso, criar todas as turmas. Para você ter uma ideia, foram feitas 8.017 turmas e chegamos a mais de 3.300 cidades. Nós tivemos que ir a todas essas e prover para cada turma dessa, nós tivemos que fornecer ajuda de custo para deslocar o professor. Tivemos que fornecer, enviar material didático e material de apoio para cada uma dessas turmas, prover ao café da manhã, almoço e lanche para cada um dos alunos que estavam em cada uma dessas turmas. Logo, isso foi uma coisa bastante complexa. E não daria para ser feito se não tivesse suporte tecnológico para a gente poder dar conta dessa coisa toda. Então, esse projeto foi um grande sucesso. E atrás desse sucesso, o que aconteceu, veio outro projeto, que está começando agora. E se você puder passar, por favor, que é um novo projeto que se chama Itinerário do Saber. Ele tem uma lógica bastante parecida com isso. O autor dele é um dos nossos palestrantes aqui, é o Aldinei. Ele é um dos gestores da ideia. Ele trabalhava no Ministério na época, né, Aldinei? E um dia ele nos chamou em Brasília e apresentou esse abacaxi novo para a gente descascar. E, na verdade, ele é
um pouco diferente do Caminhos, porque ele é mais complexo. Porque o Caminhos foi um curso, foi um projeto onde a gente teve que ministrar um único curso. Tudo bem que foi para 290 mil pessoas, 8 mil salas de aula, com o complicador que eram 8 mil salas de aula que tinham 5 dias de aula diferentes, eram 5 semanas diferentes, era uma aula por semana, então tinha que deslocar o tutor 5 vezes. Então, ele tinha suas complexidades, mas ele era simples na medida que era um único curso. Esse aqui não, esse aqui é um curso só para 150 mil pessoas, metade, muito menos, né? Muito mais tranquilo. Mas ele não é de um curso só, é de uma cesta de cursos que podem variar entre cursos presenciais, cursos semipresenciais e cursos em EAD puro. Então, a construção é um pouquinho mais complexa na medida em que ele cria essa cesta de cursos. Para a logística fica bem mais complexa, no sentido de que você não pode mandar material didático errado, aquela coisa toda, e esse cria um complicador. Mas ele tem, em contrapartida, tem um pouquinho menos de gente envolvida com ele. Nesse caso aqui estão envolvidas as escolas técnicas do SUS, a Fiocruz e o Ministério da Saúde. O GHC, infelizmente, não veio conosco neste projeto. Então, o que eu queria comentar é que, para estruturar isso, para fazer a gestão de um negócio desse, não é uma coisa que seja muito trivial e muito simples. O que aconteceu foi que nós tivemos que estruturar, praticamente, montar uma startup de um negócio, que teve que montar toda uma estrutura administrativa, onde a gente só não mexia com dinheiro, porque aí tem a Fiocruz mexia com essa parte. Mas toda a outra parte de operacional, nós tivemos que construir uma estrutura que não foi muito pequena. Se você puder passar, vou mostrar muito rapidamente como é que era a estrutura organizacional. Teve que montar toda uma estrutura dessa com gente envolvida para fazer isso. Ou seja, você tinha um grupo condutor que estava lá envolvendo as escolas e o Ministério da Saúde, quer dizer, as escolas não, a Fiocruz, o GHC, no caso, e o Ministério da Saúde, e você tinha as escolas técnicas do SUS encabeçando a estrutura. Depois você tinha uma coordenação executiva no projeto, e aí você vinha com uma coordenação de infraestrutura logística, uma coordenação de articulação acadêmico-pedagógica e a coordenação de comunicação. E dentro dessas estruturas, na infraestrutura, tinha gente para cuidar de compra de passagens, contratação de serviços, porque em muitos lugares que você ia, não tinha nenhum projetor, e precisava de projetor, de um computador, precisava alugar esse computador e fazer essas coisas. Então, tinha uma equipe de contratação de serviços, tinha uma equipe para pagar as bolsas dos tutores, porque eles receberam por bolsas, tinha gente para pagar ajudas de custos para os tutores se deslocarem, e aí tinha toda uma equipe de TI envolvida nas construções, que eu vou falar do assunto que nos interessa de fato, né? E tinha e outras áreas envolvidas com isso. Assim como tem a parte da acadêmico-pedagógica, que tem que discutir todos os projetos, todos os programas e todos os cursos que vão ser ministrados, e a área de comunicação, que é a área que era responsável por cuidar do site, do projeto e da comunicação interna e externa dentro do projeto. Bem, dentro do que eu estava comentando, a gente vai chegar na parte que cabe a nós falar agora, que é sobre sistemas. E eu vou dividir a parte de sistemas para falar de todas as ferramentas que nós utilizamos para nos suportar, porque a gente teve 2 etapas para fazer esse projeto. Tem uma etapa inicial conceitual de planejamento efetivo de toda a estrutura, e depois tem uma segunda fase, que é a fase de execução das turmas de fato, né? Então, a gente, para poder fazer toda essa construção do modelo, envolvia muitas áreas, e cada um com as suas tarefas, com as suas missões a cumprir. Tinha todo o pessoal da área pedagógica, o pessoal da área de criação, o pessoal da área de logística, para tentar estruturar tudo o que tinha para fazer. E tínhamos nós também, tinha pessoal da área de TI, que tinha que começar a pensar em sistemas para dar suporte para tudo isso. E para fazer isso, a gente usou uma ferramenta de gerenciamento de projeto. Eu não sei quanto vocês são da área de saúde ou da área de tecnologia. Quem daqui for da área de tecnologia, talvez deva conhecer uma ferramenta de gerenciamento de projeto da Microsoft, chamada Microsoft Project. Na verdade, é uma ferramenta que serve justamente para a gente poder encadear atividade por atividade dentro do projeto, de modo que você consiga pôr isso dentro do tempo, e do custo que está envolvido com ele. A gente fez isso justamente para poder estruturar todas as atividades e encadear todas as atividades de todas as áreas, de modo que a gente concluísse
quando que a gente de fato ia poder começar a ministrar as aulas, até que todas as outras coisas que tinham que ser feitas antes disso ficassem prontas e encadeadas, e essa ferramenta ela te ajuda a saber quais são as atividades que têm que estar concluídas para que a próxima possa começar, e dessa coisa, né? Então, quando a gente começou a trabalhar sistemas, a gente começou o projeto, a gente fez uma aplicação com a ferramenta do MS Project e encadeou todas as atividades. Para você ter uma ideia, a gente começou o projeto. Ele foi aprovado em janeiro de 2013, em dezembro, janeiro de 2012, janeiro de 2013. E aí, em maio de 2013, de fato, as equipes se reuniram, começaram a montar toda a estrutura pedagógica e tudo mais, e a gente começou a trabalhar. E a primeira aula foi ministrada em novembro. Porque nesse período todo ficou se discutindo questões de regulação, questões acadêmicas, pedagógicas, discutir o modelo, como ia se fazer o curso, essas coisas todas, e até que chegou para ministrar as primeiras aulas. E para se ministrar todas as 8.000 turmas, a gente começou em novembro de 2013, e a última turma aconteceu numa cidadezinha chamada Narandiba, no interior de São Paulo, que eu sei porque eu fui lá, porque como era a última, era bem simbólica, eu acabei indo pessoalmente até para assistir, que acabou em agosto de 2015. Ou seja, em 1 ano e meio, a gente aplicou 8.017 cursos, 8.017 turmas em 3.300 cidades diferentes. Isso só foi possível porque nós planejamos com bastante antecedência, com bastante critério para que as coisas pudessem acontecer. Uma coisa também que a gente se previu e que acabou acontecendo foi que existiu uma rampa de aceleração de evolução do projeto, ou seja, no começo você teve turmas começando com uma quantidade menor, e com o tempo que se ganhou a consistência no modo de fazer, a coisa cresceu, e o ápice da quantidade aconteceu em dezembro de 2014, quando só em dezembro, a gente fez 1.038 turmas. Foi uma coisa gigantesca, assim, quase 40.000 alunos foram formados no mês de dezembro de 2014. E depois, como alguns estados foram concluindo, a coisa foi diminuindo, até que matou todo o nosso projeto, em termos do atingimento de 100% em agosto de 2015. Então, eu queria só fazer um desenho rápido para vocês, para mostrar como é que ficou essa topologia de todos os sistemas que foram envolvidos no projeto. A gente, obviamente, começou lá em cima com o MS Project, como eu falei, e ele vai ficar solto, mortinho lá dentro. Mas, para fazer o projeto em si, a gente precisou de se basear os pilares centrais do projeto. Foram 3 sistemas. Um sistema que a gente chama de sistema acadêmico, que nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais, o Pablo vai voltar aqui para falar do novo sistema acadêmico da RedSUS que está sendo implementado. A gente não o utilizou, porque na época nem dava, e nesse projeto novo a gente não está começando com ele, porque o sistema da RedSUS ainda não está totalmente amadurecido, mas nós temos o compromisso de fazer uma migração para ele tão logo o sistema esteja apto. A gente teve também um sistema de workflow, que também foi uma coisa fundamental para fazer o sistema funcionar, por conta de que os sistemas de workflow, não sei quem conhece, quem não conhece sistemas de workflow, eles são sistemas que dão um encadeamento de uma tarefa, né? Então, para você criar uma turma, a pessoa lá numa cidadezinha XYZ abriu uma turma, que eu quero conseguir juntar com o secretário de saúde, vamos fazer uma turma de aqui, e aí criava-se uma turma ali. Ao se criar essa turma, disparava-se atividades para várias outras áreas, para a área acadêmica, para validar aquela turma, para a área de equipe de infraestrutura, para validar aquela turma, tudo por meio de um sistema que estavam com todas as atividades amarradas e vinculadas. Imaginar fazer um projeto desse tamanho sem ter um sistema que te amarre, encadeie todas as atividades, seria praticamente impossível. Imagina você ter que falar assim, olha, por telefone ou por e-mail ou por WhatsApp, seja lá o que for, olha, formei uma turma aqui em Jacutinga do Sul, com 40 alunos, por favor, providenciar as coisas. Não daria, se não tivesse todo um sistema desse de workflow, que sustentasse o histórico da turma e como ela ia acontecer, seria praticamente impossível a gente dar conta de tocar um projeto dessa ordem. E aí,
também o sistema que a gente chamou de um banco de dados da infraestrutura e logística. Foi lá que a gente registrou tudo que a gente fez de transação, né? Ou seja, a questão de pagamentos de ajudas de custos, de bolsas, de compra de passagens, contratação de alimentação e outras coisas, todos ficaram registrados dentro desse banco de dados da infraestrutura. Ou seja, isso aqui foi a nossa base de conteúdo de dados que a gente teve que armazenar dentro do projeto. Mas para dar conta disso aí, mais para frente um pouco, tinha a forma, as questões que eu tinha que me comunicar com as pessoas dentro do projeto. Por favor. E aí então entra a parte da internet. Ou seja, é óbvio, o projeto tinha um site. Se quem estiver interessado pode até consultar, chama caminhosdocuidado.org.br. Dá para olhar lá e conhecer o site e saber a história do que foi o Caminhos do Cuidado. E amarrado a ele, além da internet, você tinha também uma intranet para as questões internas nossas, do como a gente transacionava todas essas coisas e amarrava tudo. Tinha uma comunidade de prática vinculada ao projeto, que eu fazia com que os tutores... Estou te atrapalhando, né? Você está virando para lá e para cá? Desculpa. Você tinha uma comunidade de prática onde você tinha todo o relacionamento entre os professores, os alunos e os seus orientadores. Você tinha também um espaço de relacionamento, que era a área onde as pessoas da comunidade como um todo, não necessariamente alunos interessados no projeto, conversavam com o Caminhos do Cuidado, tirando dúvidas e consultando e se relacionando com o projeto. Você tinha uma área de produção e pesquisa, onde você ia gerar uma revista eletrônica, que é o SER, que é uma ferramenta que existe no mercado para revistas eletrônicas, a apresentação de produção de revista eletrônica. E você tinha um repositório de dados, que também usava a ferramenta do DSpace, que você usa para poder reportar e registrar todo o conteúdo, todo esse material que foi produzido. Em cada aula saiu uma série de conteúdos super relevantes, que foram todos eles armazenados e estão lá disponíveis para pesquisadores irem buscar. Isso tudo está no observatório, no site onde a gente tem isso guardado. A partir do projeto surgiu o Observatório do Cuidado. Na verdade, que como tem acaba o Caminhos, começa o Itinerários, não faz sentido ter o site do Itinerários, então existe o site do Observatório do Cuidado. No fim da apresentação vai ter o caminho do site do Observatório, quem tiver interesse em olhar lá, vai ter bastante coisa interessante. Então aqui a gente tinha a base de dados toda nessa estrutura do workflow do sistema acadêmico e do banco de dados da infraestrutura, e a base de relacionamento que eu falo, que é o site que te podia pôr à sua disposição. E aí entrava mais um componente que era, por favor, pode passar mais uma vez, que era o sistema de indicadores, né, cara? Como é que eu vou com todo esse conteúdo de dados? É importante que eu tenha um sistema que me dê vários indicadores da evolução do projeto. Então a gente conseguia acompanhar diariamente como é que o projeto evoluía, saber com quantos % cada estado estava, quanto faltava para ele atingir sua meta e como é que essas coisas estavam acontecendo. E hoje em dia você tem lá no observatório, esses dados do BI estão lá também. Se você quiser saber quantos agentes comunitários fizeram o curso na cidade de Jacutinga do Norte, agora não mais Jacutinga do Sul, você pode consultar lá Jacutinga do Sul, ou se você quiser saber de um estado, se quiser saber de uma região, você consegue consultar dados dos alunos, dados dos professores, várias informações muito, muito relevantes para pesquisadores que querem entender um pouco como é que foi essa lógica toda. Tinha ainda, dentro do projeto, mais sistemas que foram sistemas os sistemas da própria Fiocruz que davam suporte para a gente fazer algumas coisas, que eram sistemas de passagens, a gente tinha lá que tem que entrar em sistemas lá para comprar passagem, e sistemas de contratação de bolsas para pagar os tutores e os outros bolsistas envolvidos no projeto. E, por fim, tem a parte do sistema do AvaSUS, porque o que acontece? Dentro do projeto do Itinerário do Saber, agora, tem cursos em EAD, e a gente vai usar a ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem do Ministério, que é o AvaSUS, e com isso a gente construiu toda uma topologia de sistemas. Quer dizer, a hora que a gente olha para isso, quando a gente olha isso solto, a gente fala, não é muito, mas quando você amarra e desenha tudo que teve que pôr de tecnologia embarcada dentro de uma coisa dessa natureza, que é formar profissionais da área de saúde, você vê que tem uma quantidade de sistemas aí, tem tecnologia embarcada aí
de montão. Você pode falar, tem tecnologias inovadoras? Algumas mais, outras menos, mas tem bastante tecnologia embarcada nesse processo. E assim nós estamos, ou seja, passamos do projeto do Caminhos do Cuidado, entramos no projeto do Itinerário do Saber e tem outros projetos que nós estamos discutindo, que esse escritório que a gente chama lá internamente como escritório de projeto, vem trabalhando no sentido de fazer acontecer as questões e fazer uma boa gestão da educação em saúde, seguramente através de tecnologia. Se a gente não tivesse tecnologia, a gente não conseguiria fazer gestão de saúde nesse nível de eficiência que a gente conseguiu com Caminhos, que a gente espera continuar fazendo com os novos projetos. Era isso que eu queria mostrar para vocês, como foi a história, como é essa história nossa da Fiocruz com a questão de gestão de educação. Existe aqui um site aí, um e-mail para vocês, se quiserem entender um pouco melhor, conversar com a nossa área de comunicação. E existe o site que chama observatoriodocuidado.org também, que está disponível para vocês conhecerem, para quem quiser. Acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas era isso que eu queria falar, Jorge. Tá bom? Obrigado, gente. Convidar o Rui para ficar aqui conosco. Introduzir um pouco a próxima de Pablo, que a gente já falou que é sobre o sistema de gestão acadêmica para a rede de escolas técnicas do SUS. Eu iniciaria primeiro colocando 2 questionamentos para o mesmo. O primeiro seria como está se dando o processo de construção do sistema acadêmico. Como é que está se dando esse processo? E o segundo é por sermos um país de extensões continentais e por estarmos falando de uma rede de escolas técnicas presentes nas 5 regiões de saúde, nós somos hoje 41 escolas, como foi didaticamente observado a complexidade dessas escolas tão parecidas em sua missão e concepção pedagógica e tão díspares e tão diferentes nas suas dimensões políticas e administrativas. Eu acho que o olhar sobre as dimensões dessas escolas, política, administrativa e pedagógica, está sendo um grande desafio para o fazer desse sistema de gestão acadêmica, porque somos, de fato, muito diferentes. Então, isso eu estou trazendo essa provocação a Pablo, para que durante a explanação dele ele já possa encaminhar essas respostas. 20 minutos, Pablo. Vamos começar aqui, então, pela primeira pergunta já do Jorge. O que é que acontece? A ideia de sistema de gestão acadêmica ela não é nova. Na rede também não. Desde 1995, tenta-se criar um sistema de gestão acadêmica para a rede, porém, ela, apesar de ela trabalhar em rede, ela não é tão igual, como o Jorge falou. Ela acontece em todos os estados e de escola para escola a metodologia funciona, o regimento deles são diferentes, é distinto. E o que aconteceu em 1995 foi o quê? O Ministério tentou fazer um sistema e não comunicou com as escolas. E quando esse sistema ficou pronto, que jogou na rede, não deu. Simplesmente esse sistema não serviu por causa da peculiaridade que acontece. Por exemplo, o Acre tem graduação, Curitiba não tem, Belém já funciona de uma forma totalmente diferente, eles já controlam mais os seus professores. E para que esse sistema funcionasse dessa vez e que ele rodasse na rede, o que é que a gente fez? A gente entrou em contato com as 41, a rede ficou ciente do que estava sendo feito e tudo que foi começando foi primeiro com o Jorge, a gente tirando algumas dúvidas com ele, a gente foi no Ceará, passamos lá, tiramos algumas dúvidas com eles, que eles possuem um sistema de gestão acadêmica já, o mesmo que o Rui usa lá no Caminhos do Cuidado, e também não atendia para a rede. E aí eu comecei a consumir a escola de Curitiba, que vem o Aldinei. E aí a gente foi levantando requisito e fez a primeira versão, que é a beta. E entrando na segunda pergunta do Jorge, o que é que acontece? A gente entrou em contato novo com a rede e fez, temos uma versão beta e queremos instalar na rede. Porém, vamos escolher uma escola de cada região. E essa medida ficou para a rede. E por que uma escola de cada região? Para justamente a gente abranger toda a diversidade da rede, e o que está dando muito certo. Começamos por Curitiba. Quando chegou em Curitiba, teve muita coisa que não estava prevista, já foi implementada. Passamos para Cuiabá. Cuiabá novamente levantou muito requisito, que já muda a metodologia. De Cuiabá chegamos em Belém.
e o sistema já estava bem maduro. De Belém, Teresina, São Paulo, perdão. São Paulo, em São Paulo só teve 2 alterações para o sistema, ou seja, ele já estava começando a ficar maduro. Quando chegamos em Teresina, nenhuma alteração para ser feita do que já estava previsto. Então, o sistema hoje está sendo feito para as escolas, com o apoio das escolas e, claro, da nossa equipe aqui do UFRN. A equipe do UFRN ela já tem expertise, não sei se vocês sabem, mas os 2 maiores sistemas de gestão acadêmica que rodam hoje no Brasil são feitos em Natal, né? Que é o SUAP, que é do Instituto Federal, e o SIGA, feito pela universidade. E agora está entrando o sistema de gestão acadêmica para essa rede de escola técnica do SUS. E abrangendo um pouco a diversidade e o fluxo de trabalhadores aí na rede, grande parte desses alunos na escola, Aldinei e Jorge podem me corrigir, mas eles são profissionais do SUS. Eles estão em alguma unidade básica de saúde, eles são servidores do SUS e estão se capacitando, se atualizando, se preparando para entrar, para trabalhar, certo? E o que é que acontece às vezes? O cara está lá em Natal, ele vai para João Pessoa, ele se muda, começa a trabalhar lá e antigamente esse registro era perdido. Você não conseguia pegar esse percurso formativo de um profissional. Hoje não. Com a introdução do sistema de gestão acadêmica, a gente tem uma única instância que roda no Brasil todo, para todas as escolas e um login único por meio do Sabiá, que é um sistema à parte. Mas, como você pode ver aqui nessa tela, aqui a gente tem uma seleção de perfil, certo? Esse cara, ele pode ser todos os papéis em qualquer uma das escolas ou até em todas as escolas ao mesmo tempo, porque o sistema ele foi feito de uma forma que tudo que o usuário fez fica registrado, ele tem acesso a isso. Por exemplo, ele pode ser aluno em Natal, fechou o vínculo dele, ele vai ser aluno em Curitiba e o perfil de aluno dele vai estar salvo, ele vai poder ver tudo o que ele já fez nesse sistema, certo? E entrando aí um pouquinho no administrador, Portela, rapidinho. Da implantação aqui, só para mostrar por onde a gente passou, isso aqui é o relatório de acesso no sistema, isso aqui é atualizado a cada 1 hora. Então, todas as escolas que a gente já passou, elas estão utilizando. E está introduzindo aí o Ceará também, que eles estão dando uma acessada. Outro dado aqui, Isarino, seriam os instrumentos de vinculação, Portela, entra aqui. Que o que é que acontece? O Ministério da Saúde, apesar de ele financiar todos esses cursos, ele não tem um controle na unha de como está ocorrendo os cursos, quantos alunos ele formou, quantos alunos teve evasão, ele não sabe nem um pouco disso aí. Então, por meio do sistema de gestão acadêmica novamente, isso aqui já foi alimentado pelo próprio Ministério da Saúde, isso não foi a gente. Isso aí são portarias que financiam cursos, certo? Isso aí, para que serve? No momento que qualquer escola que já aderiu ao sistema for ofertar um curso, ela vai dizer, olha, o meu curso está sendo ofertado por meio da portaria de número 1636, muito provavelmente Profaps, e meu custo estimado por aluno, por exemplo, é de R$700. O Ministério da Saúde, antigamente, ele não tinha acesso a isso, ele não sabia como é que o dinheiro estava sendo gasto e nem quantos alunos ele formava. Então, a partir de agora, ele já tem esse acesso, ele possui relatórios aí, não cabe mostrar aqui agora porque são grandes, para explicar ia demorar um pouquinho. Então, ele já consegue saber isso aí, ele puxa o custo, ele puxa a evasão, então, para a tomada da decisão, ok. E, novamente, em tomada de decisão, o Ministério não sabia o que cada escola era especialista. Hoje ele sabe, certo? Vamos para a parte aí, Portela. No RH. RH? Diretores. Então, isso aqui são nossos diretores hoje rolando. Todo o sistema está pensado em ser único. Então, se quiser me auxiliar, pode ajudar. Viu? Esse sistema, se você for... Portela, clica ali em adicionar um diretor, por favor. Outro grande problema que foi corrigido com esse sistema é o seguinte. Nenhum dado era consistente. Todos os dados eles se perdiam, porque em todas as escolas, eu não sei se vocês já entraram na escola do SUS, ela trabalha de forma manual e papel. Tudo é papel na escola. Tem aluno com CPF errado, tem aluno com nome errado, endereço errado. Então, diante de a gente estar desenvolvendo um sistema para o Ministério, a gente já fechou também uma parceria com a Receita Federal. Então, no momento que eu digito qualquer CPF no sistema, eu já trago todos esses dados direto da Receita, eu evito ter dado replicado e garanto que todos os usuários existem no sistema, certo?
Então, por exemplo, o Portela aí, ele já existe numa escola, que é a Escola Laís, que é uma escola fantasia dentro do sistema. Então, eu facilito muito a rotina do cara lá na escola, porque agora está rolando um curso em Curitiba, são 1.500 alunos. Então, o cadastro desses caras se torna melhor. É mais simples e a gente tenta otimizar tudo para que a Secretaria Escolar não precise mais daqueles papéis, aquela papelada toda. Está sendo introduzido também um conceito aí de certificado digital. No momento que o Ministério da Educação passar a aceitar, a gente vai fazer no sistema para quê? Para que todo aquele arquivo morto que tem lá na escola, que é uma sala cheia de papel, ele passe para o lixo de fato e não precise mais desses papéis, porque a inscrição vai se dar pelo sistema, vai ter a tela pública, onde os alunos vão poder ver os editais, as ofertas, que está ocorrendo em toda a rede até, porque hoje já existe um site da rede, então a gente vai se comunicar com esse site para que os editais sejam lá, e os alunos, a partir do site da rede, eles possam chegar em cada escola, fazer seu pré-cadastro, e a Secretaria Escolar vai só aprovar ou não esse cadastro, e a gente poder eliminar essa papelada toda. Pensando novamente em facilitar as escolas e normatizar uma coisa que é nome de curso, acontecia que escolas erravam às vezes o nome do curso, e a gente, com parceria no Ministério da Educação também, a gente já traz todo o catálogo nacional de cursos, porque todos os cursos técnicos ele tem que seguir um mesmo nome, e todos eles são definidos por uma carga horária mínima, tanto o curso técnico quanto os cursos FICs. Então, pula para secretário-geral, rapidão, e vai cadastrar um curso. No momento que um usuário vai cadastrar um curso aqui nesse sistema, eu trago essa lista para ele rápido. Deixa o Portela chegar lá. Acadêmico. Curso. Curso técnico. Seleciona aí. Então, eu já trago a lista para ele. O usuário não pode informar nenhum curso diferente dos que estão aí. No momento que ele seleciona um curso aí, eu trago para ele também descrição, carga horária mínima, para evitar que, porventura, um erro na secretaria informe que um curso vai rodar com 600 horas, só que ele não pode. Carga horária mínima de 1.200 horas, a mais sempre a gente vai permitir isso aí. Então, turma virtual. Pablo, posso fazer pergunta já? À vontade. Desculpa estar atrapalhando. Conta um pouco como é que funciona essa questão da segurança, ou seja, eu sou da escola lá do Paraná, como é que eu vou garantir que ninguém vai olhar lá no Ceará, vai olhar a questão do Ceará? Porque isso aí está num ambiente único, é um único servidor, cada escola vai ter o seu, e como é que essas coisas estão seguras desse ponto? Então, devido à realidade das escolas, a gente sabe que nem toda escola pode fornecer uma infraestrutura. Então, o sistema foi pensado para ser único, ou seja, vai ter uma única instância, hoje rodando dentro da infraestrutura da universidade, e a posterior ela vai passar para dentro do DataSUS. O DataSUS, ele seria, para quem conhece a Sinfo da UFRN, ele é a Sinfo do Ministério da Saúde. E quanto à segurança, ela é garantida, porque o sistema, como ele trabalha com perfis e instituições, um usuário ele tem, primeiro, a restrição por perfil do que ele pode ver, e segundo, por instituição. Ou seja, ele só vê tudo da sua instituição e tudo o que seu perfil permite. Então, isso aí é garantido. O Ministério da Saúde, nem o próprio Ministério tem acesso aos dados das escolas em si. Ele tem acesso a dados quantitativos. Ele não sabe quem é um aluno, ele sabe que tem tantos alunos. Então, a gente mantém toda a privacidade das escolas, dos usuários. Certo? Turma virtual. Uma coisa simples para quem é aluno da universidade, que temos, hoje no CIGA a gente tem turmas virtuais e as escolas não tinham. Então a gente trouxe para as escolas isso que o CIGA tem, só que de uma maneira um pouco melhor. Então o detalhamento de turma aqui é melhor. Os usuários conseguem saber sua frequência, aquilo eles não sabiam. Acontece uma coisa na rede escola técnica, é o seguinte, o aluno, geralmente ele é um servidor, ele precisa comprovar que ele estava em sala de aula. Então ele é obrigado a entregar ao seu gestor um documento, dizendo, estive em sala de aula no dia tal, em tal horário. E hoje o sistema já emite isso. Antigamente, o que é que acontecia? O aluno ia na escola, assistia a aula, passava na secretaria escolar, aquela fila de aluno, para que o secretário imprimisse documento por documento e o diretor assinasse.
Hoje, quando o sistema lançou a nota, ou o professor lançou a frequência, já emite essa declaração de comparecimento para comprovar que esse aluno estava lá e assinado pelo próprio sistema. Isso aí tira o encargo da escola. Assim como declaração de vínculo, histórico escolar, declaração de docente, que prova que o docente ele lecionou uma disciplina no período tal, para comprovar para o seu plano de carreira, o sistema já emite também. Então, tudo que a escola precisa para trabalhar de uma maneira melhor, o sistema está atendendo na sua diversidade. Pablo, me responde uma coisa. Você já colocou um pouco aí que a clientela do sistema, pelo que eu entendi, é o próprio Ministério da Saúde e as escolas técnicas do Sistema Único de Saúde. Como é que fica essa parametrização? Dá para entender? Eu estou me reportando novamente à minha segunda questão. Apesar das escolas terem uma similaridade na sua missão, na sua entrega da sua missão, elas são muito diferenciadas no seu fazer. Nós temos normativas, né, de conselhos, enfim, de legislações diferenciadas. Como é que fica essa situação? A parametrização daí existe uma obrigatoriedade, considerando inclusive que as escolas têm governabilidade própria. Elas fazem parte de uma rede institucional, que é a rede de escolas técnicas do SUS, mas cada uma atende à sua federação, cada uma é vinculada às suas secretarias estaduais, municipais ou órgãos federais como universidades. Como é que fica essa situação? Está dando para poder temperar na medida toda essa parametrização? Então, está dando sim. Por isso que o sistema está sendo o máximo flexível possível. A questão de padronização, a gente falou, até o Rui deu uma proposta agora na última, que seria até o nome dos próprios perfis do sistema serem todos parametrizados. Quanto às normativas, algumas escolas realmente não conseguem se adequar ao sistema. A gente chama elas e fala, certo, o que é que você precisa a mais aqui que está faltando? Ela explica, por exemplo, sistema de avaliação por parecer não existia no sistema. Já foi proposto em São Paulo, a gente já está introduzindo aqui. Então, tudo que a gente está pegando na rede, a gente está trazendo. E se torna optativo dentro do sistema, a regra do negócio. Ele passa a usar ou não. E quanto à parte de leis, portarias, etc., a escola está diferente de outra, o sistema já permite que ele faça todo esse cadastro. Ou seja, cada escola cadastra seu regimento, cada escola cadastra seu PPP, seu projeto de desenvolvimento institucional, o pedagógico também, e as portarias do Estado. Ele pode cadastrar suas portarias aqui e são de uso apenas da escola. E como é que o aluno pode também entrar no sistema e fazer um acompanhamento de como é que está todo seu caminho dentro do curso que ele está fazendo? Como é que funciona isso? Então, o aluno hoje ele já vê por instituição e por curso, né? Só que tem um conceito novo que está aí, o percurso formativo do aluno, ele vai entrar aqui, que hoje é uma realidade no AvaSUS, ele está vindo para cá, porque esse sistema ele comunica com o AvaSUS, né? Todos os módulos de parte EAD, vai ser cadastrado aqui, só que o aluno vai cursar lá no AvaSUS, isso aí vai comunicar. Então, tudo que o aluno precisar de acompanhamento dele, ele já faz hoje no sistema. Ok, como é que você também amarrou, já que eu gosto de falar de segurança, né? Como é que você amarrou essa parte o que é papel do diretor da escola, do que é do BEDEL, do que é os nomes, cada entidade tem a sua, né? E como é do aluno, como é que um não invade o espaço do outro e vice-versa? Como não invade, a gente garante, né? Nossa equipe de desenvolvimento está ali na frente, já garante isso para a gente. Então, mas assim, o que perfil que faz o quê? Foi conversado a priori com esses dois rapazes aqui, Aldinei e Jorge. Eu conversei com eles, eu falei, certo, um diretor da escola, o que é que ele faz? Só tem acesso a relatórios. O secretário-geral, o que é que ele faz? Ele estrutura cursos e define os calendários. O secretário acadêmico, ele oferta e matricula. Só que aí foram surgindo perfis novos, como, por exemplo, um coordenador de curso, um secretário regional, que é aquele cara que vai dividir o papel com a secretaria acadêmica, só que como a escola funciona de maneira descentralizada, acontece o quê? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a escola é em Natal, mas tem um curso ocorrendo lá em Caicó. Estou soltando um exemplo. Para a escola não ter que trazer essa papelada, ela define um perfil que vai estar em Caicó, esse cara vai ser responsável por alimentar todo esse sistema. E está aparecendo perfis novos. Como tem escola que trabalha para o município, tem escola que é para o Estado, a gente está criando perfis de gestores estaduais, gestores municipais, para que as secretarias de saúde possam acompanhar o que está acontecendo dentro da rede. E o Ministério entra onde nessa história? Porque ele também é parte interessada, né? O Ministério, como parte interessada, ele visualiza todos.
Hoje ele já visualiza tudo que toda a rede está fazendo em forma quantitativa, né? Preservo o usuário, estou preservando o usuário, só trago os números para ele, que é o que interessa de fato. Eu creio que o que você está trazendo agora, né, pensar um sistema acadêmico para a rede de escolas técnicas do SUS, considerando que quando você introduziu, que foi lá no Profai, que a gente pensou em trazer algo parecido, a partir do Profai, do fortalecimento das escolas técnicas do SUS, um sistema que pudesse potencializar as escolas no seu fazer. Desde aquele tempo a gente não conseguiu evoluir para este momento, né? Eu creio que é importante dessa forma, porque como o Rui trouxe, a necessidade do Ministério, sobretudo do Ministério, identificar os recursos que são repassados para estados e municípios e aonde estão sendo e como estão sendo alocados, esse foi uma das grandes dificuldades. Comumente, as redes de escolas técnicas do SUS, como elas são falhas ou elas são órfãos mesmo de sistemas, né, de gerenciamento acadêmico, comumente acontece um acompanhamento em planilhas de Excel, né? E isso cada vez era uma penitência para os diretores das escolas. Tem algum aqui que toda vez que a gente tinha que apresentar dados para o Ministério da Saúde, a gente conseguia emitir dados sempre diferentes um dos outros. Então isso vem para nós como uma potência mesmo no fazer da acadêmico das escolas técnicas, né? Nós estamos com 18 minutos, eu queria saber se você tem 2 minutos para fazer o fechamento e passar para a Aldinei, tá bom? Só encerrando isso aí, eu já vi planilha de Excel do Ministério da Saúde com 800 milhões, não é uma planilha, então isso aqui vem para eliminar isso. Então, acredito que nem seja necessário que as escolas informem, já que hoje, com o sistema, o próprio Ministério ele vai na escola e puxa o que ele quer. Ele já sabe o que ele vai querer ver, então ele já puxa. Então isso aí vai ocorrer transparente. E quanto a essa parte de tentar sair o sistema já está consolidado. Ele tem mais de 700 alunos cadastrados nele hoje, tem uns 40 professores já, está rolando uma especialização lá em Curitiba, e Cuiabá vai rolar agora um curso de acesso para 2.000 pessoas. Então já está bem... O sonho de sair ele já vai. Então, por hora... Fechamos aqui. Obrigado, Pablo. Para introduzir a próxima, como a gente já colocou, é o Aldinei Doreto, é da Escola de Saúde Pública do Paraná. Ele vem falar para nós sobre o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, o AvaSUS. E se vocês prestarem atenção, na primeira apresentação do Pablo, do Rui, ele já trouxe no cantinho lá da sua apresentação a bolinha lá, AvaSUS, né? Pablo, no momento que Pablo fala agora na sua apresentação, ele traz, de fato, uma interface entre o sistema acadêmico e o próprio AvaSUS. Bom, por que eu estou resgatando isso? Porque o AvaSUS, quando ele nasceu em 2013, numa perspectiva de, para escolas técnicas do SUS, ampliar suas ofertas, para que as escolas técnicas do SUS pudessem trabalhar sobre o aspecto da educação à distância. E aí... nós evoluímos de 2013 para cá, estamos agora efetivamente dentro das redes de escolas técnicas do SUS. A Aldinei vem mostrar um pouco também de como está se dando na Escola do Paraná e, sobretudo, dizer que nós estamos ampliando quanto mais o acesso. Eu tenho algumas perguntas para fazer aqui para a Aldinei, para provocar o debate, mas eu vou fazer depois da apresentação dele. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Aldinei, eu sou da Escola de Saúde Pública do Paraná e eu vou tirar a minha culpa de alguma das partes aqui que os dois colocaram que eu tenho, que não é só minha. Uma série de pessoas que me antecederam na coordenação de ações técnicas do Ministério da Saúde sempre sonharam com essas ferramentas que hoje vocês vão conhecer algumas delas, né? Divido com Ena Galvão, com a professora Márcia, a professora Cláudia, várias professoras que me antecederam na coordenação lá no Ministério e que sempre tiveram esse sonho de ter a rede de escolas introduzida nesse mundo digital. Porém, por muitas vezes me faltava o parceiro que conseguiria fazer essa entrega, que era traduzir as necessidades dessa rede tão sui generis para esse mundo tecnológico. E isso nós conseguimos aqui, não é porque eu estou na casa deles, mas nós conseguimos muito desse sucesso de introduzir as escolas nesse mundo digital ao LAIS, à CEDIS e ao FRN. Então,
De antemão já agradeço a equipe que está aqui, que tanto no desenvolvimento do AvaSUS, quanto no desenvolvimento do sistema RETSUS e do sistema de RH, que está sendo discutido aqui na mesa ao lado, e uma série de outros sistemas que também nós da Escola Técnica utilizamos para desenvolver as nossas ações de formação no dia a dia. Bom, como já foi falado, eu sou da Escola de Saúde Pública do Paraná, Centro Formador de Recursos Humanos, uma das 41 escolas da rede de escolas técnicas do SUS. No Paraná, nós tínhamos 2 escolas, né? A Escola de Saúde Pública e o Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha, que era a escola técnica. Desde 2011, nós unimos essas 2 estruturas em uma só estrutura administrativa, porém com 2 áreas pedagógicas separadas. Então nós temos lá a equipe que trabalha as ações voltadas para o nível médio e a equipe que trabalha as ações voltadas para o nível superior, não por uma forma de separação por barreiras, e sim por uma obrigação que nos impõe a legislação, que separa o nível superior do nível médio. Então os PPPs têm que ser diferentes e algumas outras situações burocráticas têm que ser separadas, por isso a gente tem essas 2 equipes separadas, porém elas trabalham nas ofertas em conjunto, uma apoiando a outra. E na área da educação à distância, que é o tema que eu vou abordar um pouco mais com vocês aqui, essas equipes estão unidas com uma terceira equipe, que é a equipe de desenvolvimento de ofertas educacionais à distância. Bom, pode passar. Antes de iniciar a fala sobre a questão tecnológica, eu queria apresentar um pouco sobre a rede de escolas técnicas do SUS e a própria escola técnica. Como já foi falado aqui, nós temos algumas diferenças em relação às outras escolas técnicas, né, a outras escolas de saúde que estão ligadas a universidades, né. A rede de escolas técnicas, ela está na rede de saúde. Então, elas estão ligadas às secretarias municipais e estaduais de saúde e ao próprio Ministério da Saúde. Nas 41 escolas que nós temos hoje na rede, uma é federal e 32 são estaduais e 6, se eu não me engano, se eu não errei na conta, são municipais. Tá? Então, esse conjunto de escolas, elas têm uma ligação muito forte com o serviço de saúde, porque elas estão dentro da estrutura de assistência. A gente sempre fala que a gente parece um estranho no ninho, né? Nós somos uma área de educação dentro da área de saúde, que muitas vezes a gente até não é compreendido dentro da nossa secretaria, porque o nosso objeto não é a assistência, e sim a educação. Então, tem algumas situações que a gente, algumas barreiras que por vezes a gente tem que enfrentar dentro da secretaria para tentar fazer com que os nossos colegas que estão na área assistencial entendam que quando eles estão dentro da escola há a necessidade do componente pedagógico ser envolvido, uma série de ferramentas que talvez eles não tenham habilidade lá na assistência, que a gente tenha que desenvolver dentro da escola para eles poderem participar dos processos de formação da sua equipe e de outros profissionais que entram na escola para se qualificar. Próximo, por favor. Então, dentro da rede, nós temos 4 tipos de escolas. Nós temos as escolas de saúde pública, como é o caso nosso lá do Paraná, que temos especialização com certificação em nível superior. Temos escolas técnicas, que são centros formadores, que formam técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal e outras áreas da área da formação técnica na área de saúde. Temos escolas de saúde da família, né, que foi uma categoria de escolas que há pouco tempo entrou na nossa rede, né, e destaca-se as escolas do Ceará, que tem uma expertise muito grande. Essas escolas diferenciam um pouco das outras, porque elas estão mais próximas ainda da assistência, elas estão lá dentro das equipes de saúde da família, trabalham voltadas às suas formações especificamente para essa área, para essa modalidade, para essa revolução, né, que está acontecendo nas unidades básicas, que é a introdução da saúde da família já há alguns anos. Ela já vem trabalhando com isso fortemente na área de residência, né? Residência multiprofissional, principalmente. Nós temos também na rede centros formadores, que têm uma formatação um pouco mais flexível, né? Alguns centros formadores, eles não têm a certificação, né, autorizada, por exemplo, eles não emitem certificados com validade de ensino médio, como acontece com as escolas técnicas, escolas de saúde pública e outras. Elas funcionam como núcleos que provêem educação permanente para a sua rede. E em parceria com outras escolas e outras universidades, certificam.
Tá? Então, muitas vezes, elas não têm como certificar, não tem um secretário escolar com autorização formal para emitir um certificado, mas com parceria com outras escolas ou com universidades, elas certificam também. Então, esse conjunto de ações de escolas nós temos na rede. E elas fazem formação, curso técnico, cursos de especialização, né? Fazem qualificações, né, a nível da educação permanente principalmente, que é a grande política da rede é a educação permanente, a política é a educação permanente. Especializações, tanto nível médio quanto nível superior, tá? Que para muita gente, quando as escolas apareceram com essa novidade, houve um certo estranhamento, mas como assim especialização para o nível médio? Especialização para o nível médio, existe há muito tempo. Né? Na enfermagem, por exemplo, saúde do trabalhador, há muitos anos se forma técnicos de enfermagem com especialização em saúde do trabalhador. A novidade é que agora nós estamos propondo outras, né? Na saúde do idoso, na saúde da criança, na saúde mental, e em todas as necessidades da rede, onde se há a necessidade de se aprofundar a qualificação desse profissional de nível médio, porém, sem fechar o foco dele. Eu sempre gosto de colocar essa diferenciação, que a especialização é vista pela rede como uma ampliação de olhar, e não como uma redução. Nós não estamos buscando um especialista em unha do dedo minguinho, nós estamos buscando um especialista em gente. Então, dentro dessa abrangência, ele vai aumentar o seu conhecimento numa área específica, sem perder de foco todo o resto. Nós trabalhamos em rede, nós trabalhamos com foco na humanização, no ser humano, e não na doença, etc. Que não precisamos entrar nesse detalhamento todo. E a educação permanente, claro. Educação permanente ampla. Nós temos cursos de curta duração, longa duração, a questão de eventos, tudo isso as escolas técnicas também executam dentro do seu dia a dia. Uma outra diferenciação da escola técnica é, como já foi falado aqui, nosso público ele é fechado. Então, nós trabalhamos para formar, qualificar trabalhadores do SUS. Então, já são trabalhadores, não são alunos que ingressam na escola vindo da sociedade em geral, de porta aberta. São trabalhadores que já estão na rede, seja a rede estadual, federal, municipal, e algumas também trabalhadores das redes privadas conveniados ao SUS. Por exemplo, um hospital filantrópico, um hospital que presta serviço ao SUS, uma clínica que presta serviço ao SUS, nós também qualificamos esses trabalhadores porque nós entendemos que eles estão, de certa forma, inseridos na rede, independente do seu vínculo empregatício. Nós temos essa complementariedade das ações do SUS, feita pela iniciativa privada, e nós vimos que é nossa obrigação também qualificar esse profissional que vem desses parceiros da iniciativa privada. Então, por ser um público fechado, e por ser trabalhadores que já estão inseridos no mercado, então não são jovens, não são pessoas que estão buscando uma qualificação para se inserir no mercado, são pessoas que já estão empregadas, já estão concursadas muitas vezes, ou contratadas já há algum tempo. E eu costumo sempre destacar que eles são trabalhadores, alunos, e não alunos trabalhadores, que existe uma diferença clássica aqui, que a importância que ele tem na educação, na formação dele, não é maior do que a importância que ele tem no mundo do trabalho. Entendem? O trabalho para ele já é a consolidação de todo um processo de vida. E agora a qualificação vem para complementar isso. Então nós, como escola, temos que entender que por vezes nossos horários têm que ser adaptados ao horário do aluno. E não ao contrário, que muitas vezes eu sei que a maioria daqui são graduandos, são pessoas da universidade, que você chega lá, vê a grade é fechada, chama grade, eu gosto sempre de colocar isso, chama grade por causa disso, Ela é trancada, ela é fechada, você que tem que se adaptar ao que está ali. Na rede não, na rede a gente tenta flexibilizar essa grade, abre as portas dela, quebrar os cadeados, para que o aluno consiga ser abraçado, ser envolvido pelas ofertas da escola. Porque mais interesse do que ele tem na qualificação, nós, enquanto escola, e o gestor da área de saúde tem interesse que ele se qualifique. Porque um profissional qualificado, seja de nível médio, nível superior, melhor assistência, mais satisfação do usuário. E muitas vezes é difícil você fazer com que esse profissional compreenda esse processo todo, quando ele está simplesmente lá na unidade, replicando o fazer do dia a dia.
né? Ele precisa ser despertado para essa necessidade de se qualificar, de prestar um serviço de melhor qualidade, que às vezes ele acha que ele está prestando, mas muitas vezes pela falta de acesso à informação do que está rolando agora como qualidade, como melhoria, como possibilidade, inclusive dele ofertar para mais pessoas, né? Com melhor qualidade, com menos risco e tudo mais. Então esse despertar nele é um papel da escola e nós temos que nos aproximar deles, né? Próximo, por favor. Então, a ética, como eu falei, as ETs, elas têm como sua centralidade a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Isso é basilar. Toda vez que nós vamos montar um curso, seja ele técnico, especialização, nível superior, nível médio, qualquer uma das áreas, a gente vai lá na política, dá uma olhadinha, como que é? Está seguindo? Está ordenado? Respondemos aquilo que a política está pedindo? Está de acordo com as diretrizes do SUS? Vai contribuir? Ok, então esse curso está bem enquadrado. Vamos montar agora o que vai ser ele na prática, na sua execução. E isso visa sempre a melhoria da qualidade dos trabalhadores do sistema, né? Então, nenhuma oferta, ela deveria ser feita, né? Eu não posso garantir aqui que não ocorra, mas a gente sempre busca tentar que isso não ocorra. Nenhuma das ofertas deveria sair sem ter como premissa a melhora na qualidade da assistência do usuário da rede, né? Então, não adianta nada eu fazer uma qualificação que vai virar num pedaço de papel, que vai para dentro de uma gaveta e não se reflete no processo de trabalho, né? Não se reflete na melhoria da qualidade. Se for assim, não necessitamos ter uma rede de escolas dentro do sistema, né? Nós podemos simplesmente contar aí com as redes privadas ou públicas que já existem e fazem esse papel de certificação. O que nós queremos é ir além da certificação. Nós queremos que essa certificação tenha uma validade para o usuário, que ele sinta a diferença daquele profissional antes e depois da qualificação, né? Então, viabilizar esses processos de formação em todo o país é a nossa grande expectativa, a nossa grande missão, eu diria, né? É fazer com que essa qualidade, esse cuidado que a gente tem em fazer os processos que hoje nós fazemos, atinjam o país como um todo, né? E nós, infelizmente, 41 escolas, a gente comparar com as escolas federais, elas são em mais de 500, né? Se comparar com a rede privada, então, nem se fala, são mais de 17 mil. Então, 41 escolas podem fazer a diferença nesse processo? Podem, se a tecnologia nos ajudar. E nós vamos ver isso como pode ser na frente. Próximo, por favor. Só alguns números já para vocês verem a grandeza dessas coisas. De 95 a 99, 34 mil trabalhadores foram qualificados pela essa rede. Já de 2000 a 2005, esse número pula para 300 mil com o Profai, que apenas profissionais da área de enfermagem, esse projeto, segundo aqui, atingiu, que foi o Profai, qualificação de atendentes em auxiliares em técnicos. Esses números demonstram que essa rede tem uma capacidade e uma capilaridade muito grande. Ela tem uma capacidade de crescer pelas demandas, né, e de otimizar os seus processos para atingir um número maior de profissionais. Próximo, por favor. Porém, a gente tem alguns gargalos. Entre eles, o financiamento. Isso não é de hoje, não é de ontem, isso é de sempre. Nós sempre tivemos que fazer. Ontem eu ouvi essa fala, né, do fazer mais com menos. A gente faz isso a nossa vida toda, sempre fizemos. E parece que o desafio é sempre fazer mais com menos ainda, né? Porque fazer mais com menos é o histórico do SUS desde a sua criação. E nós, como escolas dessa rede, trabalhamos sempre com essa visão. Quando a gente coloca uma oferta na rua, a gente sabe que essa oferta ela vai ter uma limitação pela estrutura que vai ser oferecida. E essa estrutura ela é baseada muitas vezes pelo financiamento. Interromper aqui um pouquinho o Aldinei para solicitar que o proprietário do carro ponto Fiat NOF, se porventura esteja aqui, 4169, que se dirija até o mesmo para retirá-lo. E também o Sandero de placas ELF 6581, a mesma coisa, se dirigir para retirá-lo. Bom, continuando. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a questão do investimento na rede e a questão
número de vagas e profissionais qualificados nesses anos. Então, nós vemos, 2011, 2009, 2010, eu nem trouxe para vocês verem, porque os números eram muito pequenos. Mas a gente tem um crescimento aqui em 2011, a gente vai, em 2012, a 23 mil, 25 mil, 22 mil, depois cai para 3 mil. Qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é a entrada do recurso. Esse recurso é trabalhado dentro da rede, ele tem toda aquela burocracia de você fazer o dinheiro, entra pelo Fundo Estadual de Saúde, chega até a escola, contrata professor, produz material, coloca aluno na rua. E aí esse processo nós temos um número de formados. Aí depois esse se mantém, porque os projetos normalmente ele vem em financiamentos, não são anuais, não é para um ano só, a gente faz projeto no mínimo para 36 meses, porque só o tempo que se consome na produção dos módulos educacionais e todos esses processos licitatórios e editais já consome no mínimo 12 meses. Colocamos o aluno na rua, primeiro, se for um curso técnico, é no mínimo 18 meses. Se for um curso de qualificação, no mínimo 6 meses. Então, isso já corre todo o processo. Nós temos em 2014 a redução do recurso e os números começam a cair. Eu estou trazendo aqui apenas números de financiamentos diretos nas escolas técnicas, sem os projetos como o Rui coordena, que são projetos que recebem financiamento e apoio e são construídos por Fiocruz, por universidades que também fazem a formação do nível médio. Aqui é somente os números das escolas técnicas. Próximo, por favor. Então, falando disso tudo, qual é a nossa esperança, a nossa expectativa dessa rede de poder, além de multiplicar os seus números, levar essa tecnologia que eu falo, que é uma tecnologia que foi criada dentro dessa por a minha escola é de 52, então nós temos aí 60 e poucos anos, e nós temos uma série de outras. A minha acho que é a segunda mais velha, acho que Minas é a escola de saúde acho que mais velha na rede, depois vem a nossa, Ceará, Bahia. E então, durante esses 50 anos, aí, no mínimo, dessas escolas, elas desenvolveram técnicas e tecnologias, a gente pode até puxar um berri aqui, tecnologias leves, que nós estamos muito ansiosos em transformar em tecnologias agora apoiadas pela área de informática, por exemplo. E aqui alguns números que eu trago para que reforçam essa nossa necessidade. 3,9% foi o incremento de matrículas no ano de 2014 e 2015, na área de EAD, dentro das universidades que ofertam graduação à distância. Hoje, 17,4% de todas as matrículas na graduação já são em EAD. E uma das características da educação à distância, e ela se propõe a isso, é democratizar o acesso à educação. Então, quando você fala que jovens e profissionais que estão no interior do país, que não têm uma universidade próxima, não têm um ferramental para poder se qualificar, o EAD pode fazer chegar até lá, nós estamos falando de democratização. Porém, essa democratização passa por uma alteração, uma qualificação, uma melhoria nos planos pedagógicos. Hoje, a grande crítica que eu faço também à educação à distância em muitas instituições, e aqui eu falo, não existe curso porque é EAD, porque é presencial, existe curso ruim e curso bom. Independente se ele é presencial ou se é EAD. Eu conheço cursos presenciais que são mas muito ruins. Que talvez, se fosse à distância, fosse um pouquinho melhor. Mas são muito ruins, mesmo sendo presencial. Então, essa questão, para mim, já está superada. Existem algumas competências, principalmente na área de saúde, aí nós temos que discutir, que a tecnologia ainda não dá ferramentas suficientes para a gente poder prover dentro da formação. Aí eu concordo a gente discutir. Com certeza, nós temos inúmeras competências que, infelizmente, a tecnologia ainda não substitui o presencial. Mas nós podemos discutir alguns locais, algumas situações que substituem. Para isso, é importante a gente discutir os PPPs desses projetos, tanto do presencial quanto da distância. Então, a nossa preocupação aqui, no momento que as escolas técnicas estão aderindo à educação à distância, é adaptar e corrigir os nossos planos políticos pedagógicos, para que, ao mesmo tempo, incorporem essa nova ferramenta sem perder as suas essências, que é um pouco disso que eu acabei de falar, de ter o aluno como centralidade, de ter a Política Nacional de Educação Permanente como centralidade e por aí diante. Essa aprimoração ela tem que passar por melhorias na infraestrutura, por melhorias nos recursos humanos
principalmente. Muito parecido na educação como na saúde, a gente não faz educação de qualidade, saúde de qualidade, sem pessoas. Por mais que a tecnologia, aí os meninos aqui da engenharia vão ficar tristes, mas por mais que se evolua a tecnologia, nós vamos prescindir de pessoas qualificadas. Tanto é que essas tecnologias que nós estamos discutindo hoje aqui foram feitas por pessoas. Então, nós sempre vamos estar precisando evoluir essa formação de recursos humanos. No nosso caso, nós estamos numa discussão interna de qualificar nossa equipe pedagógica, nossa equipe técnica, para que ela possa dar conta de fazer essa tradução, vamos dizer assim, da nossa linguagem, que hoje é toda baseada em problematização, toda baseada no reflexo daquilo que o trabalhador vê lá na nossa unidade de saúde para dentro de sala de aula, ressignifica essa leitura, volta para o serviço. Então, isso é uma necessidade nossa, que lidamos com profissionais da área de saúde, que não pode ser abandonada pelo simples fato de agora a gente incorporar a educação à distância. Ela tem que ser ressignificada nessa nova ferramenta. E esse é um desafio. Esse é um desafio que eu sempre coloco para os meninos aqui da Pablo, já cansou de ouvir esse discurso. Que quando a gente faz essa incorporação de tecnologia, nós temos que lembrar que as escolas vêm de uma tradição de anos, que desenvolveram a sua tecnologia própria, de formação de recursos humanos, que não pode ser abandonada agora, porque surgiu uma nova ferramenta. Eu costumo dizer que nós fomos a primeira escola nesse país a fazer educação à distância. Porque a gente não distanciava, não fazia mediação por tecnologia. A gente qualificava o professor na sede da escola, que normalmente era na capital, e deslocava esse professor até o interior. Ou, melhor, pegávamos um profissional que estava lá no interior, um enfermeiro, um médico, um psicólogo, um farmacêutico, um odontólogo, trazíamos ele até a escola, dávamos a ele ferramentas pedagógicas e devolvíamos ele à sua cidade. E lá ele com apoio pedagógico e material das escolas, montava uma turma e fazia a formação. Então, a gente já trabalhou com isso já há muito tempo. No Paraná, nós somos a única escola da rede estadual, privada, municipal, que tem autorização para descentralizar turmas. Porque quando você fala em descentralização, você descentraliza a escola. Você tem uma sede na capital e você abre uma filial no interior. Nós não. Nós temos a sede na capital e a gente abre uma sala de aula no interior. O Conselho de Educação nos dá essa autorização hoje, depois de muita luta, depois de muito debate, muito convencimento. Próximo, por favor. Bom, então aqui, o uso das tecnologias mediada pela informática permite mover a concepção clássica da EAD para a educação centrada no aluno. E não foi eu que disse isso aqui, não. Foi esse autor aqui, o Arete, que eu acho que quem estuda EAD já deve ter lido muito esse senhor aqui. Eu comecei a ler ele há pouco tempo. E isso me desperta para a segunda. A EAD organizada na centralidade no aluno se aproxima da educação permanente em saúde. Então, qual que é o diferencial? Qual é o EAD que as escolas técnicas estão buscando? Não é o EAD centralizado na instituição. Tem duas linhas, o EAD centralizado na instituição e no aluno. Na instituição é quando você pensa nela como um todo, lucro, massificação, números e atendimento, tecnologia e tudo mais. Nós queremos centralizar no aluno. Então, o aluno ele é o foco central. Então, a ferramenta de educação à distância tem que atender às necessidades do aluno. A qualificação dos docentes, dos tutores, dos professores tem que atender à necessidade do aluno. Então, quando a Arete fala que a informática dá essa possibilidade, eu fico fascinado. Quando eu vejo os meninos aqui, a equipe do Pablo, a equipe do Gustavo, do Arthur, me dá uma ferramenta que eu posso fazer um atendimento individualizado, coisa que em sala de aula às vezes a gente não consegue. Eu tenho lá 40 alunos, e eu às vezes não consigo dar atenção de um por um. E a informática me dá essa ferramenta. Nós tivemos uma tese defendida há pouco tempo, da Laisla, que me possibilitava enxergar como é que está o papel do tutor em relação ao aluno. Então, eu lá, do meu nível central, da escola sede, eu consigo ver como é que está sendo essa relação entre tutor e aluno e avaliar se esse tutor está dando o atendimento que esse aluno necessita. Isso tudo mediado por Learning Machine. Fantástico, fantástico. Então, assim, eu vou poder individualizar o atendimento com o incremento da internet. E, é claro, nós temos que estudar mais sobre isso. O simples fato dessa tradução não funciona. Tem que haver
um estudo aprofundado se esse EAD realmente atende à educação permanente como se deve. Próximo, por favor. Só encerrando. Apresentar a nosso AvaSUS Estância Paraná. Eu não vou falar muito sobre o AvaSUS, por quê? Amanhã nós temos uma mesa do Gustavo, eu gostaria que todos vocês estivessem na mesa. O Gustavo e a equipe vai apresentar o AvaSUS em detalhes. A única coisa que eu gostaria de colocar sobre o AvaSUS aqui é sobre a questão da nossa instância, que as escolas técnicas do SUS, cada uma vão receber uma instância. Tem o nacional e cada uma vai ter a sua própria plataforma. Essa aqui é a nossa, que nós estamos customizando, colocando as nossas logos, os cursos que são mais importantes a nível de atender às necessidades da política e da rede local. Tá? E ainda está precisando de alguns aportes, mas nós já estamos caminhando nisso aqui. E a diferença qual é? A diferença é que a proposta das instâncias AvaSUS é de trabalhar em rede. Então, um curso produzido no Paraná vai poder ser usado aqui, vai poder ser usado no Ceará. Um curso feito no Ceará vai poder ser usado lá no Paraná. Nós vamos otimizar a escala. Então, eu gastei, sei lá, R$20 mil para construir um módulo educacional. Esses R$20 mil vão ser economizados aqui pelo Natal, porque não vai precisar fazer de novo, o módulo está pronto, ele vai precisar qualificar os seus professores e colocar o curso na rua. Então, isso dá uma escala que aqueles números que eu falei para vocês lá no começo vão se multiplicar, porque, como já foi dito, tem que fazer mais com menos e com muito menos. Então, ok, temos aqui uma possibilidade. Sem abandonado. Claro, a gente vai estar sempre batendo na porta pedindo mais financiamento. Isso eu acho que não devemos abrir mão nunca. Não é o fato da gente ser mais eficiente que vai deixar com que nós sejamos subfinanciados. É eficiência sim, para cada ponto de eficiência feito, nós vamos lá e apresentamos. Está vendo como nós somos eficientes? Nós merecemos mais recursos para ser mais eficientes. Próximo, por favor. É só mais uma página lá do AvaSUS, que é muito parecido com o nacional, não vou entrar em detalhamento. Mais uma, por favor. A RedSUS que o Pablo já colocou, aqui também uma coisa legal, porque o aluno que entra no AvaSUS, ele vai poder se ver no sistema e vice-versa. Então, nós estamos criando aí uma espécie de currículo Lattes do trabalhador, que ele vai poder acompanhar os seus módulos lá no AvaSUS, e isso vai poder ficar registrado aqui no sistema acadêmico, para que as escolas possam, inclusive, aproveitar competências. Se o aluno já fez um conteúdo, ele já adquiriu uma competência certificada num curso à distância ou num curso presencial, isso estando registrado no sistema, ele pode ingressar num outro curso, num outro módulo, sem a necessidade de repetir essa mesma formação, que é uma coisa que se faz muito na área de saúde. Você repete, como se repetição entrasse por osmose na cabeça das pessoas. Não entra, gente, não entra. Se fosse assim, higienização das mãos, nós já estaríamos livres desse debate. E nós não estamos, né? Porque quanto mais você vê, as pessoas não lavam a mão, e a gente repete. Então, a repetição não garante que o conhecimento seja adquirido. Nós precisamos melhorar e sempre instigar esse aluno a fazer melhores promoções. Última, senão o Jorge vai me matar, né? Só a telinha lá do Paraná. E último, por favor, obrigado. Desculpe, estourei o tempo, só para variar. Obrigado, Dinei. Vou chamar vocês para senta lá. Ele não venceu o tempo todo não, mas quase isso. Bom, pessoal, eu queria primeiro fazer um convite para que vocês pudessem estar interagindo conosco aqui sobre as 3 apresentações, sobre a ótica dos sistemas de gerenciamento acadêmico, sobre o que foi o projeto Caminhos de Cuidado, o que representou também o projeto Caminhos de Cuidado, sobretudo também ter sido o primeiro curso, né, da saúde mental, que aborda a saúde mental do profissional de nível médio. Antes a gente não tinha, era algo que a gente ainda é velado, mas que o Caminho dos Cuidados abriu bastante descortinou bastante essa seara não explorada. Vamos abrir um pouco de debate, que vocês fiquem à vontade, quem quiser fazer perguntas e quem quiser também, a despeito das apresentações, né, se manifestar oralmente ou também, tem uma pessoa aqui. Por favor, a senhora se identifique, faça a pergunta, identifique para quem a senhora quer emitir a sua pergunta. Boa tarde, eu sou a professora Liz, da Universidade Federal do Piauí.
E eu gostaria de saber, assim, diante do Ministério da Saúde, a dinâmica de ofertar os cursos técnicos. Então, assim, eu vi de perto a construção da ETSUS do Piauí. Ainda hoje a ETSUS tem sérios problemas de implantação. E a gente sabe que as universidades, elas têm excelentes escolas técnicas de cursos para a saúde. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte: por que o Ministério insiste em investir nas ETSUS, não proibindo esse investimento, mas porque ele se fecha às escolas técnicas das universidades nesse financiamento dos cursos? E insiste em estar investindo somente nas ETSUS. Era esse o questionamento. Nós temos no Piauí um curso cadastrado, que é o curso de THD, que hoje é TSB, Técnico em Saúde Bucal, e a universidade não é convidada a fazer essa oferta. E sim as ETSUS mesmo com uma estrutura fragilizada. Então, assim, se a gente já tem uma estrutura de excelência, por que não investir nessa estrutura, mesmo dando suporte para que elas se erguerem também, mas fazer as coisas concomitantes, né? A senhora falou Ministério da Saúde, mas entende que aqui a representação do Ministério da Saúde não se faz presente. Vamos tentar. A gente poderia tentar. Posso tentar responder. Apesar de ter estado lá por algum tempo, nem todos os processos eu tive a oportunidade de compreender e me aprofundar. Mas existe uma política de investimento nas escolas técnicas do SUS que já foi definida por portarias anteriores da educação permanente em saúde. Então, quando da criação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, definiu-se que a rede de escolas técnicas, a rede ligada à rede de saúde, né, seria prioritária nesses investimentos quando a ligação fosse para esses profissionais. Por acreditar-se, e aí eu compactuo dessa visão, de que a rede, estando dentro do sistema de saúde, ela compreende melhor essa proximidade. Por quê? Porque os nossos professores são trabalhadores da rede. Não são professores professores que foram... Assim, são professores na sua essência, né? São só professores, não. São profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, que recebem uma formação pedagógica, alguns, como eu, a nível de especialização, mestrado e até doutorado, para poder formatar melhor essas ofertas, com uma visão mais focada nas necessidades do serviço. Eu sei que muitas universidades fazem isso muito bem. No caso, a Federal do Piauí, sem dúvida. Talvez seria uma das propostas. Nós estamos, Jorge pode complementar, que ele tem participado das reuniões lá no Ministério, nós estamos propondo uma rede de redes, e não mais somente trabalhar as propostas dentro da rede de escolas técnicas. Por exemplo, nós temos a rede federal, são 500 escolas técnicas da rede federal. Muitas delas não ofertam curso na área de saúde, mas muitas ofertam. Nós temos a rede de escolas, que são escolas de aplicação dentro das universidades federais, que também, nós temos uma, né, Jorge, de Alagoas. De Alagoas é uma escola técnica e ela é ligada à universidade, ela está dentro do campus da universidade, ou seja, é uma escola de aplicação da própria universidade, que também faz parte da nossa rede. Então, eu não vejo obstáculo nenhum da gente fazer esse tipo de parceria e incluir. Talvez, infelizmente, nós não temos ninguém do Ministério aqui para a gente iniciar essa conversa, mas eu sei que já tem um grupo lá no Ministério trabalhando essa discussão, de formar redes de redes. Então, chamar todo mundo para essa discussão e ver, lá em Teresina,
dá para fazer uma parceria, a ETSUS com a Escola Técnica da Federal, com foco na oferta de qualidade, de um número maior de pessoas sendo atualizadas, perfeito. Eu, enquanto rede, enquanto um membro da rede, não me oporia de forma alguma a esse tipo de ideia. Temos que conversar com o Ministério. E aí o Jorge, que é o nosso contato. Só para complementar um pouco... Só para complementar um pouco o seu questionamento, é dizer também que nós temos outros incentivos de formação, como o Pronatec, que não é pelo Ministério da Saúde, mas que as universidades podem pleitear e podem fazer participar dos editais. Então, assim, de muito já se tem que o fortalecimento das redes das escolas técnicas, por tudo que a Aldinei disse, é importante, porque ela é uma escola de serviço, ela é uma escola função. Todavia, nada impede que se possa conveniar escolas técnicas com universidades a despeito de um curso do TSB, como a senhora colocou. Aqui na história do TSB do Rio Grande do Norte, nós fizemos parcerias, eu tenho representantes aqui, cirurgiões dentistas, inclusive, docentes da escola. Fizemos parceria com a universidade através da Faculdade de Odontologia. Então, assim, nada impede, né, na medida que eu acho que é espaço para todos. Tá? Mais alguma pergunta, por favor? Boa tarde, eu sou Renata, sou aqui da Secretaria Estadual de Saúde e fui também do Cefop. E minha pergunta vai para a Aldinei. Aldinei, a gente teve 2 experiências importantes aqui nas escolas técnicas de formação docente, utilizando a educação à distância. A primeira, na época do Profai, né, formação dos professores para dar aula, né, que foi o curso de especialização, e também o SAGEP, né, que foi o curso de formação pedagógica para as equipes técnicas das escolas. E aí essas 2 experiências dentro das escolas, elas foram boas experiências, né? Inclusive foi objeto da minha dissertação de mestrado, lá na turma RedSUS, lá da Fiocruz. E aí a minha pergunta é o seguinte: como é que tem sido a sua experiência com os alunos? Porque a gente sabe da descentralização, da dificuldade de acesso, do aluno trabalhador, né? Como é que tem sido essa experiência com os alunos da sua escola técnica? Oi. Tem sido um desafio. Não vou dizer que está sendo fácil, não, porque é uma questão, são 2 aspectos. O primeiro que a gente tem que abordar é que os trabalhadores que nós temos hoje na rede são trabalhadores que já estão na rede há algum tempo. Então, já são senhores e senhoras que já estão acima dos 40 anos, se eu posso assim dizer, que não tiveram a alfabetização digital. Né? A questão do analfabetismo, a gente já começou... Não, acho que a gente já superou. Começamos lá no Profai. Né? Hoje nós já superamos a questão da... Porque, incrível que pareça, nós tínhamos profissionais que lidavam na área de saúde que não sabiam ler. Não sabiam ler. Aí você imagina como é uma pessoa interpretava a receita do médico sem saber ler. Né? Era uma coisa... Mas isso já foi, é passado, nós já superamos. Agora, a ser superado é o analfabetismo digital. Né? Que, infelizmente, essas pessoas não têm a habilidade para utilizar um computador, a plataforma, digitar, interagir com a máquina, como o meu filho ou como as pessoas aí com menos de 30 anos, 40 anos hoje têm essa habilidade. Porém, eles sabem usar celular. Então, o que nós temos visto? Cada vez mais, quando a gente se aproxima da linguagem que ele está habituado no seu dia a dia, como Facebook, Twitter, né? As notícias que ele recebe via WhatsApp ou sistemas parecidos, facilita a compreensão dele. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi, tanto para a equipe do Pablo quanto para a equipe do Gustavo, foi do AvaSUS. O sistema tem que rodar em celular, tem que rodar no tablet. Ele tem que ter uma linguagem visual maior do que a linguagem escrita. Então, quando você bater o olho na tela, você já consegue fazer ligações cognitivas de formação, a entender que aquela cor ou aquele símbolo está ligado a um conceito que esse trabalhador já tem. É fácil? Não, não é. Está sendo muito difícil fazer essa tradução. Diga aqui de passagem, não sei se tem alguém aqui da equipe pedagógica da CEDIS. A
As meninas lá da equipe pedagógica da CEDIS vivem fazendo correções nos nossos materiais, porque realmente a nossa linguagem ainda é uma linguagem tecnicista, é uma linguagem ainda acadêmica, quadrada, que ainda se fica muito presa nos conceitos, naquele conceito que está lá no livro, e a gente ainda precisa traduzir isso para uma linguagem que os profissionais possam se apropriar de uma maneira mais fácil. Eu não estou dizendo aqui reduzir conhecimento não, viu gente? Não estou dizendo aqui que é resumo, não. É a linguagem apropriada para eu lidar com esse desafio, né, de fazer educação à distância para pessoas que não estão inseridas nesse mundo digital que muitos de nós aqui estamos, né? Então é um desafio. Mas é um desafio que tem sido muito interessante. Eu tive há um tempo atrás, no Maranhão, e a gente estava discutindo o Caminhos do Cuidado e a segunda etapa do Caminhos do Cuidado. E uma da discussão que estava sendo feita lá era assim, mas vai ter que ser tudo presencial, porque o agente comunitário não tem acesso à internet, não tem acesso a celular, como é que eles vão fazer o curso à distância? Aí os meninos, né, os senhores da Confederação dos Agentes Comunitários falaram, não, nós acabamos de fazer uma pesquisa com os nossos afiliados, estou falando do Maranhão. Todo mundo sabe da dificuldade, apesar de toda a evolução que o Maranhão tem passado nos últimos anos, a dificuldade de todos os processos que acontecem ainda no Maranhão. Eles responderam pelo celular as enquetes que nós fizemos. Foram várias enquetes sobre como estava o processo de trabalho, como estava a sua inserção, a sua forma de contratação, e eles responderam. Ou seja, eles estão inseridos sim, têm acesso sim. Então, se for o bloqueio para vocês não ofertarem as qualificações aqui no Maranhão, podem ofertar, porque não vai ser esse o problema. Então, nós temos alguns desafios ainda, mas o maior do que a questão de infraestrutura, de que equipamento, é a linguagem. Quem vai produzir material, quem vai produzir módulos, quem vai produzir, inclusive o presencial, né, tem que estar antenado para essa tradução de linguagem. Eu queria aproveitar rapidinho e fazer 2 reforços dentro do que o Odinei falou em 2 aspectos. Uma das coisas que a gente tem agora no novo desafio nosso, na continuidade do caminho, que é o itinerário do saber, uma das coisas é a nossa comunidade de práticas, e a gente percebeu que a melhor forma de fazer com que as pessoas tivessem uma familiaridade com ela é fazer com que ela fosse muito, mas muito parecida com o Facebook. Então, o pessoal aqui, quem desenvolveu foi o pessoal do CEDIS, que fez a comunidade de prática para a gente, e ele tem a maior cara de Facebook, todo mundo tem a maior facilidade de entrar e de acessar e de utilizar isso. Então, essa busca da familiaridade na hora de você fazer a inclusão digital, ela é uma coisa muito importante. E agora, uma outra questão que aí é um contraponto do que você acabou de falar, a gente começou as primeiras experiências com cursos em EAD, e a gente tem sentido uma certa dificuldade, mas não é a dificuldade pela falta do componente digital, e sim a dificuldade com a familiaridade da solução. Então, tem muita gente que entra para fazer o curso em EAD, um curso tutoriado, que ela tem um certo roteiro para ela percorrer, e as pessoas patinam e têm uma certa dificuldade, e nós temos que trabalhar muito nessa parte aqui, e dar um jeito de investir no sentido de trazer para ele aquilo que você está falando, ou seja, dar uma roupagem que a pessoa possa interpretar. Não é a dificuldade digital da falta de acesso, é justamente a dificuldade de entendimento de como fazer o uso da ferramenta. O erro está com nós ainda, né, Rui? É nosso, seguramente é nosso, não é deles não. Tá bom, acabou o tempo aqui. Eu estava vendo, você roubou dessa vez, agora o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Importante, talvez seja ressalvar também, que a Aldinei no início colocou que o que existe é curso ruim, ensino bom. Eu acho que da mesma proporção, o presencial e a distância, ele se pauta por essa questão mesmo. Existe o luxo e o lixo. Nós temos chegado ao quantitativo percentual de quase 65% de escolas visitadas, dessas 41 escolas, apresentando o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, que é o AvaSUS, ao qual o primeiro impacto que se tem nessas escolas é o desconhecimento ainda das pessoas sobre a educação à distância. O que é que essa educação à distância ela importa? No que é que ela importa? Em acesso, otimização de recursos, familiaridade, quando o Rui coloca, eu digo assim, vocês não podem colocar uma venda, dizer que não
que não corresponde à integridade de um curso presencial e um curso à distância. Não é possível fazer uma coisa ou outra, não é possível complementar uma coisa ou outra quando vocês não adentram, quando vocês não se permitem a conhecer. O grande diferencial que existe é que, comumente, a gente encontra cursos à distância de R$ 59,90. Quando a gente tem a primeira coisa, com curso de R$ 59,90, isso é um grande concorrente para a gente quando a gente quer fazer cursos com qualidade. Mas, se vocês prestarem atenção, quem já fez cursos à distância aqui, comumente, abandonar os cursos não é muito difícil. Mas, se o curso é bom e de qualidade, a gente consegue fazer ele até o final. E uma das propostas que está vindo agora com o ambiente de aprendizagem do SUS, o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, é justamente isso, fazer cursos com qualidade. Mas precisa fazer antes a qualidade no início. Não é fazer só na plataforma, não. É fazer a concepção das pessoas e dos trabalhadores, que é isso que ele disse, de entender como fazer cursos à distância com qualidade. É isso que a gente tem percebido nessas andanças e nas escolas técnicas do SUS. E eu acho que a gente vai romper isso. Eu acho que, a partir desse momento agora, a partir da introdução e do fortalecimento do papel do Ministério da Saúde e do DEGES, quanto à implantação, a possibilidade de implantação de uma política de educação à distância dentro da rede de escolas técnicas do SUS, dentro da rede de escolas de saúde pública, eu acho que a gente começa a fazer um desenho diferente sobre essa situação, sobre esse contexto. A gente vai encerrar, não é isso? A gente estourou tudo, todos os tempos. Eu queria, em nome do grupo aqui, agradecer a todos vocês. Eu acho que foi muito bom ouvir Rui, ouvir a Aldinei, ouvir o Pablo, apesar de sabermos que estamos, de certa forma, sendo conhecedor de tudo que está se passando, mas como ele foi apresentado aqui, foi de uma forma muito prazerosa em ouvir e saber do que ele está acontecendo. Eu queria passar a palavra, então, para... Nós é que agradecemos, professor, pela oportunidade de ouvir os 4 contarem um pouco das suas experiências profissionais. Agradecemos a todos aqui presentes, convidando a todos para que continuem conosco para assistir a nossa última palestra do dia de hoje, que é sobre transformação e cidadania digital, inovação, transformação e cidadania digital.